Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Espero que este vídeo te encontre bem, tanto você quanto a toda a sua família. Hoje eu gostaria de ler uma passagem do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o versículo 17. O título diz: Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E, deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, ou Cafarnaum na sua tradução aí, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, ou a Galileia dos gentios, na sua tradução. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? O título dessa mensagem fala sobre a luz que dissipa as trevas. Nós estamos aqui no início, no começo, nos primórdios do ministério de Jesus na Terra. Ele está com 30 anos e começa a sua jornada de 3 anos e pouco, em que ele vai pregar o evangelho do reino, o evangelho de Deus, o evangelho dos céus, a todos aqueles que estão à sua volta. E o start para esse começo, para esse início, ele já se batizou, ele já voltou do Egito, ele já foi tentado, ele já teve um contato com João Batista por alguns dias, João Batista já deu testemunho dele, então provavelmente ele já fez o seu milagre em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, mas o start para as suas pregações se dá quando Jesus sabe da notícia que o seu primo, João Batista, foi preso. Parece que para que Jesus começasse o seu ministério, aquele que estava em evidência, no caso João Batista, tinha que sair de cena. João Batista foi um grande profeta da sua época. Depois de 400 anos de silêncio, Deus voltara a falar com o seu povo, Deus levantara novamente um profeta de Deus. E esse profeta agora, com a ascensão de Jesus, por falar a verdade, ele é preso por Herodes. E quando ele é preso, Jesus então toma uma decisão e faz uma mudança de vida, uma mudança geográfica. Quando nós mudamos, sempre há desordem, sempre há confusão, sempre há bagunça. A minha família não foi de mudar muitas vezes. Mudei de casa apenas 2 vezes. Uma vez onde saí de onde cresci para um outro lugar e depois para onde estou hoje, quando me casei. Mas com a minha pouca experiência, mesmo assim eu digo, mudança traz confusão. E Jesus muda geograficamente de lugar.
Note, tem alguns lugares que são especiais no ministério de Cristo. Jesus Cristo nasceu em Belém de Judá, sul de Israel, mas ele só nasceu lá. Teve que sair às pressas e foi para o Egito, e passou por um tempo indeterminado no Egito, entre 6 meses e 2 anos, dizem alguns estudiosos. Jesus volta para Israel, mas não mais para Belém, e sim para Nazaré, onde ele cresceu, onde ele passou a sua infância. E de ano em ano, pelo menos uma vez por ano, por ocasião da festa, ele subia a Jerusalém, capital de Israel, para ali adorar e sacrificar ao Senhor, como mandava a lei. Nós não sabemos por onde Cristo andou dos seus 13 aos 30 anos. Não é revelado nas Escrituras, mas provavelmente ele deve ter ficado em Nazaré, aprendendo o ofício do seu pai, a carpintaria, morando em Nazaré e provavelmente trabalhando em Séforis, uma cidade grande e cosmopolita em ascensão na época de Jesus, por ocasião da construção lá do Império Romano, né? O Império Romano tinha grandes construções no local. Fato é que aos 30 anos, Jesus inicia o seu ministério. Ele está localizado e radicado em Nazaré, mas quando ele fica sabendo da prisão do seu primo João Batista, ele se muda para Cafarnaum, uma cidade bem ao norte, bem lá longe, a 55 quilômetros de Nazaré aproximadamente. Ele se muda para lá. É de lá que são Pedro, Tiago, João e provavelmente André também. Eles moram lá. Vivem da pesca lá às margens do mar de Tiberíades ou do mar da Galileia. É lá que fica a Cafarnaum. E Jesus ele se muda para lá. Também por causa de uma profecia que nos diz que o profeta Isaías profetizou centenas de anos antes. Lá pelos lados e confins de Zebulon e Naftali, né? Nas tribos de Zebulon e Naftali. Isaías diz que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, ou a Galileia dos gentios. Era um lugar onde se moravam muitos gentios. Havia muita mistura. Havia judeus, mas também havia gente estrangeira, gente misturada. E já é notório aí de que Jesus, o seu ministério também vai ser voltado para os gentios, para as outras nações, e não só para Israel, como os judeus assim esperavam. Eles esperavam um Messias judeu e com ideologia judaica. Jesus era judeu, sim, mas a sua ideologia ela não era judaica. A sua ideologia abrangeria o mundo todo. E Jesus vai para lá para cumprir essa profecia de Isaías. Mas também por um motivo de que Jesus ele vai para lá para estar entre os mais pobres, para estar entre os desafortunados, para estar entre as gentes que mais precisam da presença de Deus na sua vida. Cafarnaum é uma cidade assim. Cafarnaum, como dizem alguns estudiosos, tem o nome de aldeia de Naum, esse é o seu significado. E alguns estudiosos vão dizer que foi lá que morou o profeta Naum. E o próprio profeta Naum foi um profeta que Deus levantou para
falar a sua mensagem, para profetizar a uma terra estrangeira, a um povo estranho, no caso, Nínive. Tá aí mais uma sacada de que Jesus e o seu ministério abrangeria a todo mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Lá nos confins de Israel, a periferia da periferia, lá no ermo, como dizem os antigos, lá no sertão, como costumamos dizer aqui no Brasil. E que tipo de gente morava naquele lugar? A Bíblia diz que o povo que lá morava estava assentado em trevas. Eu acho isso interessante. Nós vimos há algumas semanas atrás, quando eu falei aqui sobre o Salmo 1, eu falei que estar assentado induz a acomodação, induz a relaxamento. Quando eu falei sobre o versículo 1 do Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andar, se deter e assentar. Quem está assentado já faz parte do grupo. Então eu vejo a mesma coisa aqui. As pessoas estão em trevas, as pessoas estão no escuro. E como é ruim o escuro. Eu nunca gostei muito da noite. Eu sempre fui do dia. Quando eu era criança, eu odiava a noite. Eu não gostava de ter que ir dormir. Eu ficava me perguntando por que tenho que dormir. É tão bom ficar acordado. É tão bom ver a luz do dia, ver o sol raiar. Aqui nós vemos pessoas que estão acostumadas às trevas. Elas não estão nas trevas por falta de opção. Parece-me o contrário, elas querem estar lá, tanto que estão assentadas nas trevas, assentadas no escuro. Diferente de quem está no dia. Eu sou forçado a me lembrar do mito da caverna do filósofo Platão. Platão contou o mito da caverna em um dos seus livros, onde ele fala de um povo que vivia nas cavernas, vivia na escuridão. E quando a luz pela entrada da caverna entrava e fazia algum tipo de sombra em quem estava lá dentro, eles ficavam atemorizados e com medo porque não sabiam o que era. Eles não conheciam o mundo exterior. E precisava de que alguém entrasse naquela caverna com a luz, que no caso de Platão seria a razão, para tirá-los da escuridão, tirá-los da falta de conhecimento, trazê-los para a luz, para que eles pudessem ver que existia um mundo novo à sua espera e de que eles estavam, na verdade, acostumados com a penumbra, com a escuridão, com as trevas. Este é um mito da caverna segundo Jesus. Foi por isso que Jesus foi para lá. Foi para tirar essas pessoas da caverna. A razão, no caso de Platão, seria a filosofia. A filosofia brilharia à luz a alma daqueles homens. Mas no caso de Jesus não é filosofia, ou não é mera filosofia. Jesus foi para lá para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, é luz, como diz o salmista no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés quer dizer que ela ilumina em volta, ela ilumina ao meu redor, para que eu possa ver onde eu estou pisando e para que eu possa ver também a mim mesmo.
e luz para os meus caminhos, como um farol alto para iluminar lá longe, para eu saber por onde me guiar, para eu saber para onde eu vou, por onde eu estou indo. É isso que a palavra de Deus é. Foi isso que Jesus Cristo foi fazer naquele lugar. E Jesus, ele diz, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Jesus era essa luz. Jesus era esse farol, para que os homens pudessem ver e testificar da luz, como nos diz o evangelista João nos primeiros capítulos do seu evangelho. Ele diz que a luz veio para iluminar, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele disse que Jesus era a verdadeira luz. Como pode um homem preferir a escuridão do que a claridade? Como pode uma pessoa preferir ficar nas trevas do que ser esclarecida? Mesmo vendo a luz, mesmo testificando da luz, como nos diz João, as pessoas preferem voltar-se para a caverna, ficar dentro da caverna, onde elas se sentem mais seguras. E a palavra continua dizendo, assentados na região e sombra da morte. As pessoas estão assim, à beira da morte. As pessoas estão assim, procurando a morte, achando que a morte vai ser a solução dos seus problemas, tentando dar cabo da própria vida. Gente que acha que o suicídio é a solução. Ou outras que estão em situação tão grave, que estão já na beira da ponta do precipício, do abismo, prontas para cair. Eu já estive nessa posição. Eu já estive à beira da morte. Não porque quisesse estar lá, mas porque a situação assim se desenrolou. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é o Salvador que nos tira deste limbo, deste precipício, desta beirada do abismo. Jesus nos puxa, Jesus nos leva para si, Jesus nos coloca num alto e seguro lugar. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus tem salvação, Jesus traz paz e luz para nossas vidas. E a Bíblia continua dizendo, e a luz raiou. Jesus é a luz que raia nas nossas vidas. Ele raiou em nós. Ele brilhou em nós. Quanto mais escuro for o nosso ambiente, mais necessária se torna a luz para que nós possamos ver. A luz, ela tem mais importância, porque a luz nos faz enxergar e nos faz ver o quanto estamos sujos e distantes de Deus. A luz serve para isso, para iluminar as nossas sujeiras, iluminar as nossas mazelas. Passamos muito tempo na caverna, passamos muito tempo num lugar escuro, úmido e fétido. Precisamos de um banho, mas precisamos saber onde estão as manchas, para que possamos assim esfregar e tirar o nosso encardido. Eu quero te dizer que a profecia de Isaías se cumpriu na vida de Cristo. Cristo foi a luz naquele lugar. Mas isto não deu muitos resultados práticos. Porque se nós formos analisar, nós vamos ver que
Jesus fez muitos sinais e maravilhas em Cafarnaum. A Bíblia diz que ele curou toda sorte de moléstias e doenças do povo. Houve curas, houve milagres, houve restauração. A palavra foi dita, mas os homens preferiram continuar nas trevas em sua maioria. E Jesus, lá para frente, vai profetizar contra Cafarnaum, dizendo: Ah, Cafarnaum, você se acha importante, mas você será assolada e humilhada. Porque se em ti se em outros lugares, se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que foram feitos em ti, já teriam se convertido há tempos. Eles viram a luz, mas não deram crédito. A luz brilhou para eles, mas eles não deram valor. Jesus enfrentou esse tipo de rejeição. Ele havia saído de Nazaré, porque ele não era bem visto e bem quisto em Nazaré. As pessoas não gostavam dele, não o aceitavam. Agora ele não era aceito também em Cafarnaum. Assim como ele também não seria aceito em Jerusalém, a capital da nação. Mas por quê? Você pode perguntar. Por quê? Se Jesus, sendo a luz, trazendo luz para a vida daqueles que estão em trevas, por que as pessoas não aceitavam esse Jesus? A culpa disso tudo, e eu estou sendo irônico, a culpa é da mensagem. O problema está na mensagem. Porque a mensagem de Jesus era muito simples e muito clara. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É Mateus quem diz reino dos céus. Marcos, Lucas e João vão dizer reino de Deus. Mateus assim fala porque escreve para judeus e evita usar o nome de Deus. Arrependei-vos. Esta é a palavra que estava na boca de todos os profetas, desde o começo, desde o início. O arrependimento é aquilo que se prega o profeta, aquele que é voz de Deus e boca de Deus na terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Profetas como Elias e Eliseu, profetas outros que vieram, como Isaías, Ezequiel e Jeremias, profetas como Naum, profetas como Malaquias, profetas como João Batista, todos eles profetizavam arrependimento. Todos eles tinham esta palavra na sua boca: arrependei-vos. Sem arrependimento não há como se salvar. Arrependimento é metanoia no grego. Metanoia significa dar meia volta, ou dar uma volta de 180 graus. Não adianta você girar 360, porque você vai voltar no mesmo lugar. Mas quando você gira 180, é uma meia volta completa. Se você está indo para cá, você vai para lá. Se você está indo para cá, você vai para lá. Isso é metanoia. É largar os caminhos antigos e ir para um caminho novo. É voltar atrás no caminho por onde você andou. Isso é arrependimento. É isso que Cristo prega no seu evangelho. Agora, é preciso dizer que a palavra de Deus é luz, que ilumina o homem. E é isso que Jesus prega. Jesus disse no texto anterior ao que nós lemos:
Quando Satanás manda que ele transforme pedras em pães, Jesus responde a ele dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Há uma ideia também de que o reino de Deus, a qual Jesus prega, ele trará também juízo com ele. O juízo ainda não está descrito em detalhes. Quando João Batista começou a pregar, ele também pregou sobre o juízo, sobre a queima, sobre pessoas sendo queimadas com o fogo do juízo. Mas Jesus está no começo do seu ministério. Isso não quer dizer que o juízo não virá. O juízo virá sim. Hoje, quase 2000 anos se passaram da mensagem de Cristo. E nós continuamos a proclamar esta verdade. É o que Jesus está fazendo aqui. Ele está proclamando a verdade. Nós somos os profetas de nossa geração, que temos que continuar proclamando a verdade. E a palavra que estava na boca dos profetas da antiguidade precisa continuar em nossa boca e na nossa voz. E precisamos gritar à força de todos os pulmões: arrependei-vos! Arrependei-vos! O arrependimento continua essencial para aqueles que querem servir a Deus. A nossa mensagem precisa conter esta fala. A nossa mensagem precisa conter esse discurso: arrependei-vos. E aí você pode perguntar: e se a nossa Cafarnaum não se arrepender? Como a Cafarnaum de Jesus não se arrependeu? O que faremos? Ora, isso não é problema nosso. O nosso dever é anunciar. O nosso dever é proclamar a verdade. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverá aqueles que creem. Na época de Jesus foi assim. A maioria não aceitou, mas houve uma minoria que deu crédito à pregação. Como eu disse, Pedro, Tiago, João, talvez André, foram ganhos por esta palavra e se transformaram em discípulos e depois em missionários e apóstolos de Cristo. Outras pessoas foram tocadas, outras pessoas foram iluminadas por esta palavra e tiveram a sua vida transformada pelo evangelho do reino, pelo evangelho de Jesus. Assim também em nosso tempo, mesmo que a maioria não dê crédito, mesmo que a maioria nos aborreça, nos despreze, há sempre um remanescente, há sempre aqueles que darão crédito, há sempre aqueles que gostarão de ser iluminados, que olharão para si, que verão a sua feiura, a sua sujeira, e eles procurarão se purificar, e eles ficarão limpos pelo sangue de Cristo, e a estes que você vai ganhar serão para a glória de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque muitos em nossos dias gostam da penumbra, querem ficar dentro da caverna, porque já não sabem diferenciar o branco do bege. Para eles é a mesma coisa, porque a luz está muito baixa, está numa penumbra, não dá para ver direito. E eles gostam assim, que não dê para ver as coisas direito, porque para certas coisas
O melhor mesmo é ser cego e não ver, porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, como diz o ditado. Mas quando a luz entra, a luz ilumina, a luz mostra, a luz traz à tona tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está fora do lugar, e a pessoa reconhece, e a pessoa se arrepende, e assim ganha uma nova vida. E assim ela vem para o Evangelho de Deus, e assim ela é iluminada, ela é esclarecida, e assim o nome de Deus pode ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Que esta palavra fale em seu coração, toque na sua alma, que o Espírito Santo agite o seu espírito, para que você possa ser esclarecido, ser perdoado, ver a sua situação e saber que você precisa de um Salvador. Jesus é o Salvador. E que este Evangelho do Reino entre na sua vida e produza arrependimento. E para nós, que somos crentes, que o nosso discurso, na nossa boca, possa conter essas palavras: arrependei-vos, porque já está próximo o reino de Deus. É assim que Deus quer que nós sejamos. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.